salários. Se você realmente não tem isso, assim... É que assim... Eu espero que a história de quem esteja escutando não seja tão difícil, mas um pouco ou muito, você vai ter que ter realmente muita vontade para continuar fazendo, continuar estudando, para se manter ali. Que nem eu falei, muitas e muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei realmente em chega. Mas às vezes é aquela coisa, sabe? A falha, até um certo ponto, é minha. Se eu desistir, parei. Ficou ali. E eu pensei em continuar, ficar fazendo. Realmente, até chegar... Porque eu mirei em uma faixa salarial. Né? Eu tinha em mente uma faixa salarial. Pensei em algo muito semelhante ao meu pai. Né? Eu tinha a experiência do meu pai. Então, e é uma coisa que eu aconselho quando você vai escolher um concurso. Mais do que você escolher o salário em si, o número, né, os centavos, você encontrar uma faixa salarial, né? A não ser que você realmente queira um concurso. Se esse é o seu sonho, né? Vai nessa. Agora, escolha uma faixa salarial. E essa dica vem do meu tio, da auditor da Receita, que ele prestou ICMS em São Paulo e não passou, aí ele acabou indo para a Receita Federal. E ele falou assim, olha, os salários oscilam muito. Hoje a minha carreira está melhor que a sua, e depois tem uma reforma, a sua está melhor que a minha. E essas casas variam muito de uma época para outra. O mais importante é você pegar uma faixa de salários. E também é engraçado, porque o concurso ele vai selecionar mais ou menos o nível de preparação dos candidatos, a forma de se preparar também, de acordo com essas faixas salariais. Até uns 5 mil é um tipo de concurso que você vai prestar. 5 a 10 é outro. Já entra técnico judiciário. Escrevente está ali um pouco mais abaixo, mas também eu acho que entra aqui. Já começa a ficar mais difícil. Começa a ficar mais difícil. 10 a 15 já tem um nível de exigência bem maior. E aí você vem para os concursos realmente mais... Acima de 15, né? Acima de 15. Os de excelência, né? E também, aí eu separo em duas pirâmides, né? Eu falo que é essa pirâmide do servidor e a pirâmide da autoridade, né? O POP aqui e os tops, as autoridades. Esses concursos jurídicos aí também tem uma outra dinâmica de preparação, de exigência, de forma de se preparar, né? Então você tem que mirar ali numa faixa salarial, né? E aí depois você escolhe outras características, como eu quero morar na minha cidade. Sim. Você vai perder R$1.000 para ficar longe da sua família? Sabe? Será que vale a pena, né? Entendi. É quando você tem opção, né? Quando você tá... Mas assim, se você vai prestar concursos, você tem que pensar nessa faixa, assim. Porque às vezes eu vejo muita gente disputando migalha. Tipo, migalha nesse sentido. Como se fossem esses R$1.000 que vão ser... Muitas vezes, e a maioria das vezes, o salário nem sempre representa a remuneração. Tem muita carreira que a remuneração é difusa ali, né? Isso. A gente não sabe os benefícios. Às vezes os benefícios a gente sabe, mas a forma de crescimento, a forma de angariar promoções ou chefias, né? Ou, por exemplo, tribunais que têm muita função, né? Então isso é um ganho, um adicional muito interessante para quem presta para tribunais. Então você tem que ter em mente essa faixa e pensar mais ou menos. Ou essas outras características, como ele está extremamente empenhado em morar perto da família, ficar perto, e acaba tendo até esse caráter que às vezes porque hoje o mais clássico é o concurseiro de área de concurso, área fiscal, área de controle, tribunais, tal, né? E se você olhar, eu vim da área de trânsito, fui para tribunais e área de controle, e um erro tremendo para quem se prepara, que sempre as pessoas falam, é ficar mudando de área, que você acaba pegando matérias muito diferentes. Mas eu percebi que, por exemplo, no meu caso, que eu sempre quis ficar em São Paulo, apesar de prestar concursos em outros lugares, eu percebi que existe um certo concurseiros regionais. E aí o tipo de preparação é diferente. Porque os concursos são cíclicos.
Então, esse concurseiro regional tem que ter uma base de matérias gerais muito mais forte. Muito forte, porque é aí que você vai ganhar pontuação. Você vai garantir maximizar português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, direito penal nos crimes do servidor público, cai bastante. Então, essas matérias são base, informática. Base, você tem que estar muito afiado. Muito afiado. Você vai gastar muito tempo nisso. E aí, como os concursos são cíclicos, nesses meio tempo dessas matérias, querendo ou não, você vai ter que dominar. Isso dá para fazer, por exemplo, em São Paulo, né? Uma vez um colega meu falou assim, você faz isso porque você está em São Paulo, colega do Ceará, do TCE. Lá no Ceará não tem concurso assim. Isso é uma verdade. Você acaba tendo que ampliar um pouco de acordo com a oferta, né? Talvez São Paulo você consiga, Rio de Janeiro. Brasília, né? Brasília. Talvez uma macro região do Sul, né? Se quiser ficar ali na região. Mas realmente daria. Mas o certo é você se manter numa área de atuação. Mas no caso dele, não. Que ele quer ficar perto da família. Esse valor, e eu falo que você tem que ser honesto com você, com seus valores. E você tem que